Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Letícia, estou aqui para mais uma aula de gramática. Tem alguns barulhos no fundo, né? Coisa de quem está fazendo, de tá quarentena em casa, né? Tem a família, todas aquelas questões. Mas espero que vocês consigam me ouvir bem, me acompanhar e que isso não atrapalhe a nossa aula. Bom, hoje nós continuamos a falar sobre as classes gramaticais que pertencem a um grupo maior, né, da língua portuguesa, que é a morfologia, né, quando a gente fala da forma, estudo das formas, né, e o verbo, que é a classe gramatical de hoje, é uma classe gramatical variável, né, e o que significa ser variável? Significa que ela sofre variações, né, que é uma classe que tem várias possibilidades de acordo com o seu uso. Então, a classe gramatical verbo é uma das nossas classes gramaticais variáveis. Vamos lá? Então tá. Então, o verbo é a classe, né? Os verbos é a classe de palavras que se flexionam em pessoa, número, tempo, modo e voz. Quer dizer, isso é o que define ela ser variável, o fato de que elas se flexionam em pessoa, número, tempo, modo e voz. Quer dizer, de acordo com a pessoa, ela vai tomar uma forma, de acordo com o número, toma outra, com o tempo, com o modo, com a voz e assim por diante. E são essas questões, né, esses pormenores que a gente vai estudar hoje, como é que eles variam, como é que essa classe gramatical se comporta. Os verbos, eles são muito presentes, né? A gente usa eles o tempo todo, mas muitas vezes a gente não pensa nessas questões, né? Não chega a refletir sobre a teoria que há por trás dos verbos, mas ela tá lá, ela acontece. Então, os verbos podem expressar uma ação, aí entre parênteses eu coloquei os exemplos, né? O exemplo de ação, correr. Um exemplo de estado, ficar. Um exemplo de fenômeno, chover. Um exemplo de uma ocorrência, né? De um ocorrido, nascer. E um exemplo de desejo, né? Querer. Ok? Então, essa é uma classe gramatical que flexiona em vários tipos e que pode expressar todas essas coisas que eu elenquei ali para vocês. Então, qual que é a estrutura do verbo? Como ele é composto? A forma dele em si? Os verbos possuem uma estrutura que pertence a três coisas: o radical, a vogal temática e as desinências, ok? Então, são esses três aspectos da estrutura do verbo que nós discutiremos mais a fundo na aula de hoje. Lembrando que essa daqui é a aula 1 sobre verbo. Por quê? Porque verbo é um termo, uma classe gramatical um pouco mais densa, ela tem mais conteúdo, né? Então, para facilitar a aprendizagem de vocês, eu dividi em algumas partes para não ficar um vídeo muito longo, né? E assim fica mais fácil da gente entender, dividindo nessas partes. Então, hoje a gente vai se atentar ao radical, à vogal temática e às desinências. Vamos entender o que é tudo isso, beleza? Vamos lá. Bom, então, o primeiro item da composição da estrutura do verbo é o seu radical. E o que é o radical de um verbo? O radical, eu estou acompanhando aqui e acompanho também a leitura dos slides que eu preparei para vocês. É o portador do sentido, da identidade do verbo. É a parte menos variável do verbo que apresenta o seu significado lexical. O que é significado lexical? Eu coloquei ali entre parênteses. Léxico é o conjunto de palavras de um idioma. Então, quer dizer, o seu significado dentro de um idioma. Dentro de um idioma. Ok? O radical é a origem da palavra, né? Por exemplo, a língua portuguesa, que é uma língua que vem do latim, deriva do latim, ela tem uma origem. As palavras elas têm uma construção que deriva dessa língua antiga que hoje já não é usada mais, né? Aí eu coloquei alguns exemplos ali para vocês do que é o radical. O radical, presta atenção nessa definição que eu coloquei ali em cima.
é a parte menos variável. Quer dizer, quando a gente constrói uma palavra, a gente tem uma parte que sempre se repete e as seguintes que elas vão se alterando conforme a forma, conforme a pessoa, conforme o número. Essa parte que não se altera da palavra, isso é o radical. Quer dizer, todas as palavras que derivarem daquela, elas sempre terão esse radical junto, que é essa partezinha da palavra que não se altera, ok? Então, vamos aos exemplos. Ande, ali em destaque em vermelho, é o radical do verbo andar. Quer dizer, quando a gente fala o verbo andar, ele pode tomar várias formas. Por exemplo, andava, andei, andará, andarão, andávamos. Percebe? Vai sofrendo alterações. Mas tem uma coisa em comum em todas essas palavras, em todas essas derivações, todas essas conjugações do verbo andar. O que é que tem em comum? O ande. Esse ande, ele permanece, ele não se altera. Próximo exemplo. Escreve, com V mudo mesmo, é o radical do verbo escrever. Por quê? Porque essa é a única parte da palavra que sempre está ali, que ela não se altera. Lembra da definição? É a parte menos variável, ou seja, não varia. É a que menos varia. Então, quando a gente vai conjugar o verbo escrever, ele toma outras formas, ele é construído de outra forma. Eu posso falar escrevia, escreveu, escrevemos, escrevo, escreva, escreve. Percebe? Então a palavra vai se alterando, mas tem uma partezinha dela que não se altera, que é esse escreve, que, portanto, é o seu radical. Beleza? E o último exemplo ali de radical, parte. Parte é o radical do verbo partir. Mesma coisa. Poderia colocar partiria, partiu, partir. Então, com todas as possibilidades que o verbo partir possui, tem uma coisa que não se altera. Essa parte que não se altera das palavras é o que a gente chama de radical. Tudo bem? Ficou claro isso? Então, radical é o portador do sentido. A identidade do verbo está no seu radical. De onde ele vem? Qual que é a sua origem? É o seu radical que mostra isso pra gente, certo? Então, vamos seguir para o segundo componente da estrutura do verbo, que é a vogal temática. Vogal temática. Vocês lembram quem são as vogais, né? A, E, I, O, U, ok? Através da vogal temática é possível distinguir as 3 conjugações verbais. Então, o que acontece? A gente tem 3 conjugações verbais, ok? E elas são formadas por vogais, são vogais que as nomeiam. Então, a primeira conjugação verbal é a da vogal temática A. Então, a primeira conjugação verbal é a vogal A é que a nomeia. Aí, quem é a primeira conjugação? Coloquei ali exemplos para vocês. Amar, brincar, ensaiar, trabalhar, falar. Então, quer dizer, o tema desses verbos é a letra A, tá? Então, por exemplo, falaria, cantava, andava, brincava, percebe? É o A que dá o tema, mesma coisa. Próxima vogal, a segunda conjugação, é a vogal temática E. Então, saber, viver, caber, entreter, concorrer, todos esses verbos têm o tema definido pela vogal E. Tudo bem? Seguindo, vogal temática I, que é a terceira conjugação. Sorrir, dormir, dividir, concernir, assistir. Tudo bem? Então, só existem essas 3 conjugações. Aí você pode se perguntar assim, ué, Letícia, mas tem verbos que são terminados em OR. Calma aí, a gente já vai discutir eles e vocês vão perceber por que eles não são um outro tipo de conjugação. As 3 conjugações que existem são essas que estão aí na tela para vocês. Com a vogal temática A, vogal temática E vogal temática I. Tudo bem? Então, sempre que eu falar primeira conjugação, estou me referindo à vogal A. Segunda, à vogal E. E terceira, à vogal I. Ok? E aí a gente tem uma informação interessante aqui embaixo, ó.
O radical e a vogal, quer dizer, o radical mais a vogal temática formam o que a gente chama de tema. Então, o que é o tema? A união do radical, lembra que a gente viu a parte menos variável do verbo, mais essa vogal temática, então isso é o tema, beleza? O tema é a parte do verbo a qual se juntam as desinências possibilitando flexão verbal. Desinência é o próximo item, então ainda não se preocupem com isso. Mas o que vocês já podem tirar dessa parte é que o tema é isso, a junção do radical com a vogal temática, beleza? Agora vamos entender por que os verbos terminados em o, né, eles não são parte eles não são uma outra conjugação, não é uma quarta conjugação, por exemplo. Ó, leia lá comigo. Todos os verbos terminados em or são provenientes do verbo por. Todos eles são do verbo por, certo? Então, todos os verbos terminados em or têm uma relação com o verbo por. Por exemplo, repor, contrapor, sobrepor, dispor, repor, antepor, etc. E o verbo por sua vez, ele vem do latim. Lembra que eu falei que a nossa língua deriva do latim? No latim, ele se escrevia poer. Ou seja, no latim, que é da onde vem o verbo por, ele se escrevia com um E no final, com um er. Então, por isso, os verbos terminados em or pertencem à segunda conjugação. Deu para entender? Ó, segunda conjugação, verbos terminados em er. Saber, viver, caber, entreter, concorrer. E por também faz parte. Por que faz parte? Porque na grafia original, na forma de se escrever originalmente, ele se terminava também em er. Ok? Então é por isso. Os verbos terminados em or também fazem parte da segunda conjugação, que são os verbos que terminam com er. Então, essa é uma curiosidade, né? Que todos os verbos terminados em or têm relação com o verbo por, que no original se escrevia poer. Agora a gente conversa sobre a desinência. A desinência, gente, ela é uma coisa super básica, super simples, mas esse nome não é um nome muito comum, não é um nome que a gente tem muita familiaridade, né? E por isso ele às vezes cai no vestibular para tentar pegar quem não tá familiarizado com esse termo. Mas não se preocupem porque ele é bem tranquilinho. Então vamos entender o que é essa tal de desinência? A desinência, ela é a terminação de um verbo, que vai indicar de que forma ele se flexiona, né? Terminação de uma palavra, que vai indicar como é que ela se flexiona. Então, se ela está se variando por nome, por gênero, por número, quem mostra isso pra gente é a desinência, que é uma terminação. Mas ela também pode ser chamada, e aí eu coloquei ele bem pequenininho abaixo do nome, que ela pode ser chamada de morfema. O que é um morfema? Na língua portuguesa, o fonema é o som de uma letra. Uma letra sozinha é um fonema. Por exemplo, qual que é o fonema da letra A? A. Esse som A, isso é o fonema. Mas quando eu tenho mais de uma letra junto, a gente tem uma ideia, né? Então, essa coisa de mais de uma palavra junto, a gente tem um morfema. Então, é os sons de mais de uma letra junto que dá um sinal, que dá um sentido. Por exemplo, hoje. Hoje é a junção de fonemas, então é um morfema, tudo bem? Isso pensando no som. Então, desinência também pode ser vista como um morfema, como um elemento final, que é a mesma coisa que terminação, o elemento morfológico, porque a gente está estudando morfologia, lembra? O estudo da forma. Então, se a desinência faz parte da morfologia, ela é um elemento morfológico, porque ela é um elemento da forma das palavras. E também pode ser visto como um sufixo gramatical. Sufixo é a parte que encerra uma palavra, ok? Prefixo inicia, sufixo encerra, dando uma ideia diferente, né? Mas tudo bem se vocês decorarem como terminação. Terminação que indica qual é a forma que esse verbo se altera. E nas relações de concordância nominal e concordância verbal,
as desinências são essenciais, tá? Porque é a partir da desinência que você vai conseguir concordar, conseguir organizar a sua ideia de forma coerente, tá? Então, como eu coloquei essa definição ali para vocês, eu achei que era importante falar sobre concordância nominal e concordância verbal, porque não é só fácil simplesmente dizer que não é tão simples assim, simplesmente chegar e dizer, a desinência é muito importante na concordância nominal e verbal. Tá, mas o que é isso? O que é concordância nominal e o que é concordância verbal? A gente vai ter uma aula específica sobre concordância nominal e verbal, por quê? Porque além do que eu vou explicar aqui agora, que é mais básico, existem as exceções. Então, quer dizer, a concordância ela vai variar de acordo com algumas palavras em específico. E é para isso que a gente vai ter uma aula específica sobre concordância. Mas, para o que a gente está vendo nesse momento, o foco da nossa aula aqui são os verbos, a informação que eu vou dar aqui já é suficiente. Tudo bem? Então, vamos lá. O que é concordância verbal? O que é concordância nominal? A concordância verbal é a concordância de número e pessoa entre o sujeito e o verbo. Número e pessoa, quer dizer, número é plural, singular, singular e plural. E pessoa é quem fala, né? Primeira pessoa, segunda pessoa, terceira pessoa. Então, quando a gente está concordando em número e pessoa, a gente está falando de uma concordância verbal. Aí eu coloquei os exemplos ali para vocês. Eu, primeira pessoa, li. Quer dizer, então, o verbo ler está concordando com a primeira pessoa. Não poderia ser, por exemplo, eu leram. Não, se sou eu, então eu li. Percebe? Então, o verbo ele concorda com a pessoa que está falando. Presta atenção nos exemplos. Eu li, ele leu, nós lemos, eles leram. Ok? Então, o verbo vai concordando com a pessoa, quem disse. Então, quando eu falo para vocês, por exemplo, corrigir uma redação, eu falei assim, cuidado com a concordância. Aí você procura essas coisas. Será que eu escrevi as meninas, os meninos? Porque seria, já que é os, então é meninos. Aí é uma concordância em número, né? Uma pessoa, então o verbo singular. Mais de uma pessoa, então o verbo tem que estar no plural. Aqui eu falei, eu sou a primeira pessoa, então o verbo tem que concordar com a primeira pessoa do singular. Beleza? E a concordância nominal, o que é? É a concordância em gênero e número entre os diversos nomes da oração, ocorrendo principalmente entre o artigo, o substantivo e o adjetivo. Então, aqui a gente vai concordar em gênero, então, masculino ou feminino. Eu não posso falar, por exemplo, as meninos jogavam bola. As é feminino na língua portuguesa, então tem que ser meninas, ok? Então, isso é concordar em gênero. E número é a questão, novamente, do singular e plural. Aí, eu coloquei ali que isso acontece principalmente entre artigo, substantivo e adjetivo, que é isso. Por exemplo, eu digo a menina loira. A, artigo, menina, substantivo, loira, adjetivo, ok? Então, eu tenho que concordar. Se eu falo a menina loira, eu não posso falar as meninas loiras. Tá vendo? Fica feio, né? Por quê? Porque tá errado. Então, se eu for falar no singular, tem que estar tudo no singular. Se eu vou falar no plural, tudo no plural. As meninas loiras, a menina loira. Beleza? Dá uma olhada ali no exemplo. O vizinho novo. A vizinha nova, então, o masculino, a feminino. Os vizinhos novos, masculino e plural. E as vizinhas novas, feminino e plural. Tudo bem? Então, isso é concordância. É quando os termos que estão na frase, eles interagem entre si, respeitando uns aos outros. Tudo bem? Qualquer dúvida, gente, se precisar, pausa o vídeo, volta, tenta de novo. Mas se não ficar claro mesmo assim,
me mandem mensagem, me chamem, tá? Então, continuando, vamos perceber a desinência aqui. Quando a gente pega as diferentes sílabas, né, os morfemas que formam um verbo, a gente vai encontrar as questões que eu falei para vocês, que são a composição do verbo, né? Aí eu peguei ali para vocês, separei o verbo falar na conjugação ali da palavra falávamos, então tá no passado, né? E separei para a gente perceber onde nesse verbo é que estão cada um desses critérios, cada um desses itens que compõem o verbo. Então vamos lá. Falávamos. O fa é o seu radical. Por quê? É aquela parte que não vai se alterar em momento nenhum, beleza? Que ela vai estar em comum em todas as vezes que a gente usar o verbo falar, não importa a conjugação que ele esteja. O a, logo em seguida, que no caso ali está acentuado, né, com acento agudo, é a nossa vogal temática. Então, é a vogal temática da primeira conjugação, que são os verbos terminados em ar, né? Aí, só que assim, dentro disso, não, é isso mesmo. Tá certo. O fa, o radical, a vogal temática. Quando a gente fala desinência, a gente tem dois tipos de desinência. A desinência modo temporal e a desinência número pessoal, que aí eu coloquei a definição aqui para vocês. Ó. Será que eu... o meu está aqui para cima. Vou colocar. E onde eu posso ir? Será que eu consigo diminuir essa caixinha? Não, acho que diminuir não dá. Por isso que eu não gosto de aparecer dentro tudo, que chega um momento que atrapalha a visão de vocês. Vou deixar assim. Então, as desinências modo-temporais são aquelas que vão indicar o modo e o tempo dos verbos, tá? E as desinências número-pessoais, então, vão indicar o quê? O número e a pessoa verbal. Então, perceba, em falávamos, o vá, ele vai mostrar... ele vai indicar o modo e o tempo, tá? Eu falava, então, nesse momento eu falava e o tempo passado, eu falava, não falo mais. E o mos, né, a última partícula ali, o último morfema do verbo falávamos, é uma desinência número pessoal. Por quê? Porque o mos indica o número, quer dizer, nós falávamos, é mais de uma pessoa, tá no plural. Então, indicou o número, plural. E a pessoa, nós, terceira pessoa. Ok? Primeira pessoa do plural, aliás. Nós. Nós ou eles. Primeira pessoa do plural é nós. Então, nós falávamos. Ok? Então, indica a quantidade, que é plural, e a pessoa, que é a primeira do plural, primeira pessoa do plural. Tudo bem? Então, gente, desinência é isso. É essa parte que encerra as palavras e diz que o que é que tem por trás daquilo. Então, vai mostrar o gênero, se é número, se é pessoa, se é modo. Tudo bem? Então, desinência basicamente é só isso. A terminação da palavra que indica de que forma ela se altera. Ok? Então, esse é o conteúdo da nossa primeira aula sobre verbo. Então, nós vimos que o verbo é uma classe de palavras variável que se flexiona, ou seja, que se altera em pessoa, número, tempo, modo e voz. Sobre voz, que eu acho que eu não comentei aqui, é a questão da voz ativa e voz passiva. Voz ativa, eu pratico a ação. Voz passiva, eu recebo. Então, por exemplo, quando eu digo... a menina come bolo. A menina come bolo. Ou a menina comeu um bolo. A menina praticou essa ação de comer. Então, o verbo comer, ali, ele está na voz ativa. Agora, quando eu digo, o bolo foi comido pela menina. Então, o bolo sofreu a ação. Ok? Então, nesse caso, comido, aí expressa um verbo na voz passiva. Ele só recebeu a ação, mas quem comeu foi a menina.
ok? Então, além de serem verbos, de ser uma classe gramatical que varia, ela pode expressar uma ação, um estado, um fenômeno, um ocorrido ou um desejo. E os 3 itens que compõem a estrutura de um verbo. Então, todo verbo ele tem um radical, uma vogal temática e uma desinência. O radical é o comecinho, é a parte que não se altera. A vogal temática é aquela que indica a conjugação, que são as vogais A e I. Lembrando que os verbos terminados em OR, eles fazem parte da segunda conjugação, por causa dessa questão que eu falei para vocês, que todos os terminados em OR vêm do verbo por, que no latim se escrevia poer. Por isso, eles pertencem à segunda conjugação. E por último, a desinência, que é a terminação que vai indicar de que forma esse verbo se altera. Tudo bem, pessoal? Vou passar uma listinha de exercícios para vocês sobre essas questões, para a gente fixar na mente, tá? Espero que vocês tenham conseguido entender. E a gente se vê na próxima aula, que será uma continuação sobre a classe gramatical verbo, ok? Então, muito obrigada por ter acompanhado até aqui. Esse material já está disponível no Drive da sala de vocês. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, por favor, não hesitem em me chamar, tá? Beijo, se cuidem, fiquem bem e até a próxima aula.